Olá, internauta estudante, tudo bem? Aqui é o professor Paulo Góes em mais um Filosofando Física. E dessa vez nós viemos aqui fazer exercícios de vetores. Isso mesmo, vamos fazer então soma de vetores. Nós já falamos de soma de vetores e dessa vez nós vamos trazer exercícios. Aí a aula vai dar mais ou menos uns 45 minutos, beleza? Para você ir treinando aí as suas habilidades de resolver problemas de vetores. Aqui nós vamos deixar com que você treine sua habilidade escrita, como se você estivesse no ensino médio, onde você não deve usar a calculadora, certo? E também vamos deixar você usar a calculadora como se você estivesse fazendo esses exercícios no seu curso de graduação, certo? No seu ensino superior, beleza? Então vamos ter as duas versões aqui e aí vocês vão treinar muita coisa como a lei dos senos, a lei dos cossenos e muita coisa legal, beleza? Espero que gostem, vamos junto, valeu! Muito bem, tá aí ó, um carro viaja 10 km para o norte e 5 km para o oeste. Encontre graficamente e analiticamente a magnitude e a direção do deslocamento resultante. Muito bem, a gente vai precisar então saber primeiro o que é a direção norte, beleza? Vamos aí ó, direção norte tá aí ó. Maravilha, 10 km então na direção norte. Então o que a gente vai ter depois? Vai ter mais 5 km na direção oeste. Se liga, tá aí ó, maravilha, excelente. O vetor resultante a gente obtém traçando então uma seta, um vetor no caso, certo? Saindo da base da primeira seta até a ponta da última seta, ou seja, a base do primeiro vetor até a ponta do último vetor. Então vamos lá. Então vai ter aqui, a gente pôs em azul aqui, chamamos de resultante. Então você pode ver que a ponta do vetor azul, ele coincide com a última ponta ali do vetor de 5 km, certo? E a base coincide com o início, que foi lá no vetor de 10 km, beleza? Muito bem, então vamos seguir. Então, note aqui um detalhe. O que acontece? Aqui nós temos o quê? Temos um triângulo retângulo. Se temos um triângulo retângulo, o que você já imagina que a gente vai precisar para usar para resolver essa questão? Beleza, quem pensou aí em Teorema do Pitágoras é esse mesmo. Então vamos lá, vamos para o Teorema de Pitágoras. A gente lembra que o Teorema de Pitágoras diz que o quadrado da hipotenusa ele é igual à soma dos quadrados dos catetos. Beleza? E aí, então, aqui a gente já está vendo. Quem que é a hipotenusa nesse caso? É justamente o resultante aí, né? O deslocamento que a gente está querendo obter, beleza? Então, beleza, a gente já sabe que então, por isso que eu estou deixando de azul aqui para facilitar. E os catetos, então a gente pode dizer que um cateto tem 5 km e o outro cateto tem 10. Então basta a gente substituir agora. Então tem aí, ó, então o resultante ao quadrado, ele vai ser, ou seja, o resultante que a gente está procurando ao quadrado, ele vai ser igual a 10 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Continuando então, 10 ao quadrado a gente já sabe que é 100, certo? 5 ao quadrado é 25. Então aqui a soma vai dar 125, beleza? Como é que você resolve isso? Vamos pensar em duas formas. A primeira forma a gente vai falar como se fosse para o ensino médio, beleza? Vamos pensar assim, vamos pensar como se fosse para o ensino médio. Por quê? Qual que é a diferença de ser do ensino médio ou da graduação? Basicamente é o uso ou não da calculadora. Se você está no ensino médio, você não pode usar calculadora. Não pode. Você vai usar a calculadora somente para ver se o seu resultado está certo. Mas você tem que treinar a sua habilidade matemática. Então, aqui a gente vai treinar isso também. Se você tiver na graduação, já tiver nos primeiros anos da graduação, você já pode pegar a calculadora e já mandar ver aqui. Então, a gente vai fazer os dois lados, beleza? Vamos começar, então, como se estivesse no ensino médio. Quanto que é a raiz quadrada de 125? Você vai fatorar esse 125. Como é que faz isso? Você vai pegar então o 125 e ver por qual número primo menor possível ele pode ser dividido. Então 125 dividido por 5, aí a gente já tem aqui que é 25. Aí 25 dividido por 5 a gente sabe que é 5. 5 dividido por 5 a gente sabe que é 1. Então aqui a gente tem, a gente finalizou a fatoração. Então como é que ficou? Vai ficar 5 ao cubo, beleza? 5 ao cubo. Muito bem, então como é que a gente faz 5 ao cubo aqui? Coloca o 5 ao cubo dentro da raiz, dentro do radical ali, ó. Se liga? Então vai ficar assim, ó. Resultante igual a raiz de 5 ao cubo. Mas como é que você faz então? Né? Você está ainda no ensino médio. Esse aqui ainda não seria o resultado legal para mostrar na prova. Ainda não seria. O legal aqui é que depois que se põe aqui o 5 ao cubo, você tem que fazer com que essa raiz saia. Então você tem aí raiz de 5 ao cubo. Você pode transformar ele em raiz quadrada de 5 ao quadrado vezes 5. Entende? Dentro do radical. Aí o que vai acontecer? Você vai depois tirar esse raiz quadrada de 5 ao quadrado, vai tirar ele da raiz, vai ficar assim, ó. Aqui, esse resultado que está aqui, esse resultado, onde está dizendo que o tamanho do vetor resultante é 5, raiz de 5, esse seria o resultado que você colocaria na sua prova de ensino médio.
Porque veja, isso aqui a gente fez a conta sem precisar de calculadora, beleza? Aqui a gente fez a conta sem precisar de calculadora. Agora, né, porque isso aqui é o resultado mesmo, 5 raiz de 5. Agora a gente vai usar a nossa calculadora. Vamos usar a calculadora. Então se você coloca aqui, ó, 125, a raiz de 125, você vai usar esse botãozinho aqui de raiz, ó. Quando você clica aqui, ele vai dar 11,18. O tamanho da resultante nesse caso aqui, né, é de 11,18 quilômetros. Só que a questão não termina aí. Ela vai agora a gente vai fazer o seguinte, né? A gente vai ter que começar a analisar, vai ver qual é o ângulo, a direção, qual é o ângulo, quanto que ele inclinou. Tá tudo beleza, você pode usar, tanto faz, o seno ou o cosseno. Aqui nós vamos usar o cosseno. Então vamos lá, a gente fez o cosseno. Lembra que o cosseno vai ser sempre o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Se fosse o seno, a gente usava o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Como a gente está usando o cosseno, a gente usa o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Como é que faz isso? Bora de calculadora. Então, como é que faz aqui? É 10 dividido por 11, 18. Beleza? 0,894 é o cosseno. Beleza? Ó, 0,894 é o cosseno. Mas a gente não quer o cosseno. A gente quer o ângulo. Lembra? A gente quer o ângulo. Então, como é que a gente faz para encontrar o ângulo quando a gente sabe o cosseno? Vamos para a calculadora científica, então. Você vem aqui na segunda função da sua calculadora trigonométrica e coloca aqui, ó. Você já tem aqui o valor do cosseno. Você só põe aqui, clica em arco cosseno. Ele vai dizer qual é o ângulo. Ó, o ângulo deu 26,56. Ele faz aí de 26,56. Mas para que lado? Apontado para a direção noroeste. Então, beleza. Mas vamos para a segunda questão. Um carro viaja 6 km para leste e depois mais 4 km na direção de 120 graus nordeste. Muito bem, veja isso aí. A gente vai olhar para a rosa dos ventos para a gente não se perder. Use ambos os métodos, gráfico e analítico, para encontrar a magnitude e a direção do deslocamento resultante. Então, simbora. De novo usando a rosa dos ventos. 6 km para leste, então vamos para leste. Olha aí, leste está aqui, certo? Então, 6 km para leste. E ele disse que anda mais 4 km, 120 graus nordeste. Se liga. Então vamos usar um transferidor, mano. É isso mesmo, vamos usar um transferidor aqui direto na nossa tela. É isso aí. Como é que você usa o transferidor? Você vai colocar a ponta, bem o meiozinho do transferidor ali, né? Para saber exatamente para onde você vai apontar o que você está querendo medir. A gente quer que seja 120 graus. Muito bem. Aí, ó, tá aqui, ó, 120 graus, beleza. Esse é o trajeto que ele fez. O vetor resultante a gente obtém traçando um vetor onde a base do vetor, o início do vetor, ele é o início do percurso do primeiro vetor e o final do vetor resultante vai ser o final do último vetor. Então é isso, olha só, tá aqui, ó, tá aí. Então beleza. Aqui, esse triângulo não é retângulo, logo não vamos usar o Teorema do Pitágoras. Mas para saber qual é o lado ali, qual a regra que nós vamos usar nesse caso aqui? O que acontece? Tá aqui ângulos notáveis direitinho, vamos fazer então, vamos começar. Como é que a gente coloca? Primeiro vai ter a lei dos cossenos. Lembra como é que é a lei dos cossenos? Vamos lá, a lei dos cossenos, ela é um pouco grande, mas ela lembra muito o próprio Teorema de Pitágoras, então ela não tem muita coisa diferente não. Veja, o começo ele é idêntico com o Teorema de Pitágoras, né? Você vê ali o a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado menos 2 vezes b vezes c, multiplicado pelo cosseno do ângulo oposto ao lado que você está analisando, que é o que está lá no primeiro lado da equação, certo? No caso, o cosseno do ângulo oposto do lado A. Se você tiver na cabeça sempre a lei dos cossenos e a lei dos senos, você não vai ter problema nenhum de encontrar lados de triângulos. Você vai encontrar lados de qualquer triângulo mesmo, beleza? Como é que a gente sabe que esse ângulo é 120? Como é que a gente sabe que esse ângulo é 120? Aí, ó. Porque no enunciado está dizendo ali que o ângulo faz 120 graus, ó, na direção nordeste. Ele já está falando no enunciado que o ângulo faz 120 graus na direção nordeste. Então tá aí, a gente já sabe que aquele cosseno, então, vai ser cosseno de 120, beleza? É cosseno de 120, então tá tranquilo aqui. Segue o jogo, bora aí, bora aí. O que acontece? É só substituir agora. Só substituir esses valores. Veja, a gente está considerando aqui o B ou o C, né? O B eu estou considerando aqui que é o de 6 km, podia ser o de 4, tanto faz. E aí, e o C eu estou colocando como o de 4 aqui. Então fica
a resultante ao quadrado, ele é igual a 6 ao quadrado, que é o lado que está ali, né? Esse lado que está aqui, o lado aqui, mais 4 ao quadrado, beleza? Menos 2 vezes o lado B, que é 6, vezes o 4, vezes o cosseno de 120, que é o lado, que é o ângulo oposto àquele que a gente está procurando, beleza? Então, 120 está aqui. Beleza, 120. Aí você olha na tabela de ângulos notáveis, e nos ângulos notáveis você não tem 120. E você lembra que aqui a gente está fazendo, nessa parte aqui estamos falando como se fosse o ensino médio. A gente vai fazer dos dois lados, do ensino médio e do ensino superior. Do ensino médio e do ensino superior. Então, aqui no ensino médio você tem que ficar memorizando esses ângulos notáveis. Aí só que você olha para os ângulos notáveis, você tem 30, 45 e 60. Você não tem 120. Como é que você raciocinaria, você do ensino médio ou você também do ensino superior? Como é que você raciocinaria nesse caso? Você quer o ângulo do cosseno de 120. Você fala assim, pô, eu sei que os ângulos notáveis estão todos no primeiro quadrante. Primeiro quadrante, lembra esse quarto aqui, né, da pizza. Primeiro quadrante, você sabe que tá tudo aqui. 30, 45, 60, tá tudo aqui. Aí você fala, pô, ele tá me pedindo o de 120. 120 tá no segundo quadrante. O segundo quadrante tá aqui. Isso é você pensando, não precisa nem ter o ciclo aqui. Você pensa, tá no 120. E quanto que é? Como que eu consigo encontrar um ângulo que seja equivalente, né, ao que eu conheço dos ângulos notáveis? Aí você pensa, pô, então 180 menos 60 dá 120. E aí, beleza, se é menos 60, então você já imagina. Então é o quadrante 2 que ele tá, e ele vai ser equivalente, porque ele vai estar na mesma altura, né? Ele vai estar na mesma altura do ângulo de 60. Já que ele subiu 60, é a mesma coisa dele ter subido 60 do outro lado do quadrante, né? Do quadrante do primeiro. Então, beleza. Então você raciocinou assim, beleza. Agora a gente volta para lá. Então é só para você ver que o 120, cosseno de 120 é igual a menos cosseno de 60. Veja, se tiver no primeiro quadrante, o cosseno está positivo. Se tiver no segundo quadrante, o cosseno está negativo. Se tiver no terceiro quadrante, o cosseno continua negativo. E se tiver no quarto quadrante, o cosseno volta a ser positivo. Beleza? É só substituir, gente. Vamos lá. É simples. Vamos lá. 36 mais 16 dá 52. Beleza. Menos 48. Opa, mas cosseno de 60 é meio. Menos meio é menos meio. Então simples. Então você vai pegar depois esse 48 aqui e dividir por 2. Simples assim. Então como é que ele vai ficar? Vai ficar 52 mais 24. Então aí é só somar. Simples assim. Vai dar então 76. Vamos fatorar. Como é que fatora? 76 pega o menor número primo para tentar dividir 76. A gente sabe que 2 já dá para dividir. É número par, então vamos dividir por 2. 76 dividido por 2 dá 38. 38 dividido por 2 dá 19. E 19 não tem outro para dividir. É 19, certo? 19 a gente divide por 19 mesmo. Aí beleza, vai dar 1, né? E aí, beleza, então vai dar o quê? A gente pode dizer que se a gente for colocar como fator já fatorado, ele está ali como 2 ao quadrado vezes 19. Vamos colocar exatamente isso dentro do radical ali. Aí fica raiz, então fica aqui, ó, o resultante é igual a raiz de 2 ao quadrado vezes 19. Como está 2 ao quadrado, você sabe que esse quadrado aqui pode sair da raiz e vai ficar dentro da raiz apenas o 19. Então vai ficar 2 raiz de 19. É simples assim. 2 raiz de 19. Se você tiver no ensino médio, até aqui é a resposta correta. Não precisa mais fazer mais nada, porque você já mostrou qual que é o desenho, beleza? E você já mostrou qual é a distância. Agora, se você está no ensino superior, nós vamos dar uma avançada a mais. Vamos usar a nossa calculadorazinha. A gente tem ali a raiz de 76. Você já pode chegar direto, você tem calculadora, você põe ali ó, 76 e coloca a raiz. Ó. O símbolo da raiz é esse cara. Entende? É só colocar ele aqui, ó, pá. E já vem aí, ó, 8,717. Pode ser 8,72. Já que a gente está falando agora, já que a gente usou calculadora, a gente entrou no universo do ensino superior. Se entrou no universo do ensino superior, a gente já aproveita e vê qual é o quanto que esse resultante está inclinado, certo? Qual é esse ângulo que ele está fazendo? Então, qual é esse ângulo aqui, ó? Qual é esse ângulo X aqui? Vamos descobrir qual é esse ângulo X. Para descobrir o ângulo X, a gente vai ter que usar aqui a lei dos senos. Aqui no caso é a lei dos senos. Por que a lei dos senos? Porque aqui agora a gente tem, né? A gente tem dois ângulos aqui que a gente pode trabalhar e tem os lados. Então a gente consegue. Quer ver? Vamos lá. Lembra aí da lei dos senos? Vamos lá. Vamos reforçar, né? A lei dos senos
ela diz o seguinte, que, existe uma constante universal dentro dos triângulos. Essa constante diz o seguinte, que se você pegar um lado qualquer um desses lados, pode pegar esse lado 6 aqui, o lado 4 ou R, qualquer um. Você pegar o lado qualquer e pegar e dividir um lado pelo seno do ângulo oposto a esse lado, você vai ter um número constante que vai ser igualzinho se você dividir qualquer outro lado pelo seno do ângulo oposto desse lado também. Então aqui, ó, a gente está até dizendo aqui, ó, tá representando em letra A, B e C, né? Lados A, B e C. Então vamos dizer que se você pegar o lado A e dividir pelo seno do ângulo oposto ao lado A, ele vai ser igual ao lado B dividido pelo seno do ângulo oposto ao lado B, que vai ser igual ao lado C dividido pelo seno do ângulo oposto ao lado C. Veja, no nosso caso aqui, a gente não precisa dividir os três lados, não faz sentido. A gente só quer saber aquele X ali. Esse X aqui, ele é um ângulo oposto de que lado? Desse lado 4 aqui, ó. Ele é um ângulo oposto, porque o 4 tá aqui e o ângulo oposto a ele é esse X. Esse 120 graus aqui, ele é ângulo oposto de qual lado? Desse lado R. Desse lado R aqui. Beleza? Então a gente já tem. Só esses dois já é o suficiente, porque a gente já sabe o valor de R. O R tá aqui embaixo, é 8,72. Então, ó, agora vamos só substituir. Beleza? Ó. Então o A, eu tô chamando o A, aquele ângulo, aquele lado 4, ó, o lado 4. Dividido pelo seno de X, que é o que eu quero saber. Ele vai ser igual ao 8,72, que é o lado R, dividido por seno de 120. Pera aí, agora vocês devem se confundir um pouco. Para não se confundir, deixa eu voltar lá para o GeoGebra. Ó, o que acontece? Se a gente coloca aqui, vamos voltar aqui, ó. Se a gente deixa aqui em 60, mais ou menos, isso. 60 tá aqui, veja, quando tá em 60, o cosseno tá em 0,5 e o seno tá 0,87. Agora, se você vê aqui, ó, em 120 é a mesma coisa, ó. 120 aqui, ó, a mesma coisa, 0,87. Você vê que não mudou? Ele não tá negativo, né? No caso do cosseno, ó, o que você tem que ver é o seguinte, vamos lá, de novo. O cosseno, ele pega a linha do X aqui, dessa coordenada, né, desse cartesiano, é o X. E o seno, ele pega o Y. Então o cosseno pega o X e o seno pega o Y. Então, você vê, se você sobe, se você está no primeiro quadrante, o seno ele é positivo. Se você está no segundo quadrante, o seno continua positivo. Porque ele está ali, ó, tá subindo. Agora, ele fica negativo o seno quando ele está no terceiro quadrante, certo? Porque ele foi para baixo. E ele continua negativo quando ele está no quarto quadrante, que ele continua embaixo. É isso aí. Então, voltando aqui, então a gente sabe que o mesmo valor que ele tem em 120 graus, que é 0,86 ali, ele vai ter aqui no 60 graus, ó, que é, tá vendo? Mesma coisa, beleza? Então, beleza. Com isso, então, a gente consegue entender que o seno de 120 é igual ao seno de 60. E seno de 60 a gente já sabe que é raiz de 3 sobre 2, ó, raiz de 3 sobre 2, 8,72, que é a resultante, certo? Aí a gente pega aqui ele multiplicado por seno de x, que é o que a gente quer, igual a 4 multiplicado por seno de 60, que é a raiz de 3 sobre 2. Aí a gente corta, então, esse 4, né? Esse 4 aqui, a gente dá uma eliminada dele. Cadê? Aqui, ó. Aqui, ó. Esse 4 que vai embora com esse 2 aqui também vai embora. Beleza? Tá tudo certo. E beleza. A gente segue e faz isso aí, ó. Aí fica então, seno de x, que é o que a gente tá procurando, é igual a 2, que esse 4 foi embora, 2 raiz de 3, dividido por 8,72. Agora sim a gente vai ter que subir aqui a calculadora de novo. A gente já tem aqui a raiz de 3, ó. Vamos lá, raiz de 3, 3. Raiz é esse botãozinho, raiz de 3. Beleza? 1,73, muito bem, não importa. Multiplica por 2, beleza? Para ter ali o numerador e divide por 8,72, beleza? Ó quanto dá. Dá 0,397. 0,397, beleza, mas esse é o seno. E a gente não quer o seno, a gente quer o ângulo. O ângulo é o x. Para fazer isso, a gente tem o arco do seno, que vale 0,397. A gente tá aqui, arcosseno você não vê no ensino médio. Arcosseno você vê na graduação, você vê no ensino superior. Então vamos lá. Aqui como que a gente lê isso, né? O arco cujo seno é 0,397, ele é igual ao ângulo que eu estou procurando. Beleza? E é isso que eu quero. Eu quero então o arco disso. Então como é que a gente faz? Na calculadora mesmo, a gente tem aqui a função, eu já tá aqui o valor dele, o valor do seno, né? Do seno que a gente está procurando. A gente só vem aqui na função trigonométrica da sua calculadora científica. Tem que ser científica, tá? Não pode ser calculadora normal. Vai na sua calculadora científica, clica aqui na segunda função
E vem aqui, ó, onde se tem esse seno elevado a menos 1, é o arco cujo seno é esse que já está ali na tela, que está 0,37. Clicando aqui ele está mostrando, ó, 23 e 40, 23 graus e 40. Olha que legal isso. Então, o ângulo que a gente está procurando é esse, é 23 graus e 40. Se liga, olha que legal. E tá no sentido nordeste. Nordeste porque a gente já viu aí, né? Ele tá apontando pro nordeste, ele não tá apontando nem pro norte e nem pro leste, tá apontando pro nordeste. A gente vai dar uma olhada bem aproximada para ver se tá valendo, se tá batendo certo. 23,41 foi o que a gente achou na mão ali, ó. Então vamos ver se esse ângulo tá batendo com o que a gente fez aqui. Então aqui, ó. O que acontece? Aqui, ó, você pode ver no 20, aqui tá o 20 e aqui, tipo, se você contar ali do traço maior que tá ali em cima do 160, né, que é o equivalente ao 20, o traço maior ali, se você contar os tracinhos menores, cada um é 1 grau. Então, ó, vai ter 20 ali em cima do traço maior, 21, 22, 23, cara, entre 23 e 24. E é exatamente a conta que a gente tem, entende? É 23 e 40, entende? É isso, cara. Então, veja só que legal, a gente conseguiu provar aqui, graficamente, né, que realmente é 23 e 40, 23 e 41. Aí vamos para a próxima questão, então. Próxima questão tá aqui, ó. O vetor A tem uma magnitude de 10 unidades e faz 60 graus com um eixo x positivo. Aí, a gente só tá falando de x positivo. Então estamos já imaginando um plano cartesiano aqui. Aí, o vetor B tem uma magnitude de 5 unidades e está direcionado, está exatamente alinhado, direcionado no eixo x negativo. Então, use a geometria para encontrar o vetor soma A mais B, ou seja, somar o vetor A mais o vetor B. Beleza? Aqui é soma de vetor. É basicamente o que a gente fez até agora. Vamos primeiro plantar aqui o plano cartesiano, x e y, conhecido, bom e velho, plano cartesiano, beleza? A gente então sabe que o primeiro vetor que ele põe lá, o vetor A, ele tem magnitude de 10 unidades. Então eu peguei aqui uma reguinha e um transferidor, evidentemente, que agora a gente está usando muito transferidor. Colocamos o transferidor e apontamos para 60 graus e colocamos lá, ó. Beleza, deu certinho ali, ó, 60 graus. Cada quadradinho desse que você está vendo aqui, eu estou considerando como uma unidade. Agora tem aqui 5, ó. 5 unidades, está aqui certinho, ó. Você pode ver, está aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 unidades. E está certinho, beleza. Agora ele está querendo saber o seguinte. Vamos fazer essa soma de vetores aqui, certo? Como é que funciona essa soma de vetores? A mais B. Lembra como é que se soma vetores? A mais B. Tanto faz, na soma de vetores, a ordem dos vetores não altera o resultante, tá? Você pode pegar o B mais A ou A mais B, vai dar o mesmo resultante. Mas, por exemplo, na soma de vetores funciona o seguinte, você vai pegar a base de um vetor e colocar na ponta de outro vetor. Nesse caso aqui, no exemplo que a gente fez, a gente só pegou aqui o plano cartesiano para saber as medidas dos vetores, né? E os direcionamentos. Só que nesse caso, nesse exemplo que a gente está mostrando na tela, os dois vetores estão com as bases encostadas. Não pode ser base encostada. Desse jeito ainda não dá para somar. A soma só é realizada quando você consegue fazer um negócio assim, ó. Quando você faz um negócio assim. Entende, ó? Isso. Quando você movimenta, quando você, né, leva a base do vetor que você está querendo somar para a ponta do outro vetor, certo? Então, no caso, A mais B, tá aí, ó. A gente pega o A, deixa o A onde está, pega o B e posiciona ele, coloca a base do B na ponta do A. O vetor resultante, ele vai ser necessariamente aquele que sai da base do primeiro vetor e vai até a ponta do segundo vetor. Da base do primeiro vetor é o A até a ponta do segundo vetor. Assim você tem o total, que é o vetor resultante. Aqui você tem então o teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras está aí o azul, né, indicando que é o lado que a gente está procurando. A hipotenusa, então, é 10, tá aí, ó, 10 ao quadrado, igual a 5, que é o outro cateto, ao quadrado, mais o vetor resultante ao quadrado. Beleza, aqui a gente faz de novo, aqui tá, ó, o R ao quadrado, né? A gente só muda aqui o lado, R ao quadrado, igual a 100 menos 25. Feito isso, a gente põe aqui, ó, do tamanho desse vetor é 75, certo? Raiz de 75. Mas raiz de 75 a gente vai então fatorar para fazer isso na mão aqui. A fatoração a gente tem que lembrar que a fatoração a gente tem que usar o menor número primo para poder ter um valor divisível. Qual é o menor número primo divisível por 75 aqui? A gente vê que o 2 não é, porque 75 não é par. 3 eu sei que é, porque 75, se você somar os
os números, os algarismos, 7 mais 5 vai dar 12. E 12 é divisível por 3. Então eu sei que dá. Então você pega 75 dividido por 3, vai dar 25. E 25 dividido por 5 é 5. 5 dividido por 5 é 1. E aí a gente tem então um total aqui, uma fatoração de 3 vezes 5 ao quadrado. Põe isso no radical. O 3 que não está com o quadrado, ele vai continuar na raiz. E o 5 que está com o quadrado, ele vai sair da raiz. E vai ficar então o tamanho de 5 raiz de 3. E aqui 5 raiz de 3 é aquela história. Você pode pegar então a calculadora, né? 5 raiz de 3, você pode já colocar direto aqui. No 5 raiz de 3, você pode chegar na calculadora e já falar assim, não, eu vou pegar logo 75, já vou colocar aqui a raiz, que vai dar 8,66. 8,66. Se você quiser confirmar, pega esse então raiz de 3. Raiz de 3. Beleza? Raiz de 3. Multiplica por 5. Vai dar 8,66 também. Beleza? Então tá certo. Segue aqui, a gente sabe que é 8,66 unidades nesse caso. E aí põe, né, 90 graus para norte. Muito bem, beleza. Então agora a gente vai para mais uma questão, que é a questão agora do número negativo, do vetor negativo. E aqui vem a pergunta. Ele fez a mesma questão, só que agora ele está querendo saber qual é o vetor diferença. O vetor diferença, que é o A menos B. Primeiro você tem que olhar aqui para a tela e tentar identificar qual é a diferença desse vetor B e o do vetor menos B. Ó. O vetor B está aqui, apontado para o eixo x negativo, e o vetor menos B está aqui, apontado para o x positivo. Então, quando você põe um valor negativo, quando você quer um valor negativo de um vetor, você está mudando apenas o sentido desse vetor. A direção é a mesma, o tamanho é a mesma, o que você muda é o sentido. Então, se ele está indo para o lado x negativo, agora ele está indo para o lado x positivo. É isso que acontece e é isso que a gente está vendo aqui. Como que a gente faz para fazer a soma, ou no caso, a subtração? Aqui é a mesma coisa. Basta você pegar a base, agora do número negativo, né, do vetor negativo, e colocar ele na ponta do vetor positivo. Se liga, tá aqui, ó. Maravilha. Se a gente tem que saber a lei dos senos e a lei dos cossenos, a gente tem que saber os ângulos. Lembra? Então vamos fazer o seguinte. Vamos pegar aqui um ângulo que a gente já sabe. Esse ângulo aqui a gente já sabe que é de 60 graus, que está no enunciado. O ângulo está ali dizendo que foi de 60 graus com o eixo x positivo. Então agora a gente vai usar o seguinte, vai usar aquela nossa base matemática falando sobre a lei dos ângulos alternos internos. Além dos ângulos alternos internos, ele diz o seguinte, né, que os ângulos, quando você passa duas retas paralelas e você passa uma reta transversal nessas retas paralelas, o ângulo formado por essa reta transversal, junto com as paralelas, vão ser idênticos. Então veja, se aqui está 60 graus, esse outro ângulo aqui de cima também vai ser 60 graus, beleza? E se aí, beleza, sabendo que ele é 60 graus, então a gente já sabe que o ângulo complementar é 120 graus, beleza? Né? A regra de soma de vetor é sempre essa. Você pega a base da resultante junto com a base do primeiro vetor e a ponta da resultante, ele fica junto com a ponta do último vetor. Então ele está aqui. Então o vetor resultante tem que ser esse cara aqui, beleza? Aqui a gente tem dois lados conhecidos. Se a gente tem dois lados conhecidos, a gente pode usar a lei dos cossenos. Vamos usar a lei dos cossenos então. Se liga, bora lá. Lei dos cossenos. A lei dos cossenos diz que você pega um lado qualquer, no caso que eu estou pegando vamos pegar o lado A, B e C do triângulo. Se a gente pegar o lado A ao quadrado, igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, menos duas vezes o lado B e o C, multiplicado pelo cosseno do ângulo oposto ao lado A, a gente tem todas as informações certas, a gente sabe de tudo isso, e essa equação é balanceada e é verdadeira. Então, note que quando você tem, por exemplo, no caso do triângulo retângulo, o triângulo retângulo, aquele A que está em azul, ele é a hipotenusa. Se a hipotenusa está ali, o ângulo oposto à hipotenusa, ele é de 90 graus. Cosseno de 90 graus é zero. Por isso que acaba que dá exatamente no caso do triângulo retângulo, ficaria A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado, sendo que o A ao quadrado seria a hipotenusa, entendeu? Então é a mesma coisa. Agora, sabendo disso, vamos lá só substituindo os números. Vamos lá. O 120 aqui, você já viu, ele é um ângulo oposto ao lado R. Tem esse lado R aqui, e o ângulo oposto a ele é esse 120. Então, beleza. Agora é só substituir. Ó. A gente já substituiu aqui. 10 ao quadrado, que é o lado 10 ao quadrado, mais 5 ao quadrado, que é o lado 5 ao quadrado,
menos 2 vezes o lado 10 e o lado 5, 2 vezes 10 vezes 5, vezes cosseno de 120. Cosseno do ângulo oposto ao lado que a gente está procurando primeiro ali. Beleza, é isso. O que o cosseno de 120 é igual ao cosseno de menos 60. A gente falou isso no começo da aula lá, então já está aí, já está explicado. Beleza, então cosseno de 120 é igual a menos cosseno de 60. Cosseno de 60 a gente sabe que está ali na tabela de ângulos notáveis, que ele é meio. Então é cosseno de meio, menos o cosseno de meio. Então é só substituir, ó. 125, ó, 100 mais 25 é 125, menos 100 vezes menos meio. Então, pega esse 100 vezes menos meio, divide o 100 por 2 e deixa positivo, certo? Vai ficar 125 mais 50, porque os menos 100 vezes menos meio fica positivo mais 50, beleza? Então vai dar 175. Vai colocar então dentro do radical, porque vai ficar raiz então de 175. Como a gente está falando sempre aqui do ensino médio, a gente antes de falar de você usar a calculadora, vamos resolver isso sem calculadora. Então 175 sem calculadora. Dá uma olhada. 1 mais 7 dá 8, mais 5 dá 13. Não dá para dividir por 3. Então vai ter que ser por 5. Então 5. Aí 175 dividido por 5 dá 35. 35 dividido por 5 dá 7. 7 dividido por 7 dá 1. Então você tem aqui 5 ao quadrado vezes 7. Vai colocar isso no radical. Radical ali vai ficar então 5 ao quadrado vezes 7. Então fica a raiz de 5 ao quadrado vezes 7. O que está ao quadrado vai sair da raiz. O que não tem quadrado vai ficar na raiz. Logo, você vai deixar como 5 raiz de 7. Aqui seria a resposta certa se você estivesse no ensino médio. Quanto que está? 175? 175 raiz. Raiz de 175. 13,23 é o tamanho desse vetor resultante. Só que agora eu quero saber também o ângulo dele. Lembrando que agora a gente quer saber esse ângulo. Como é que a gente faz saber? Então, se você sabe a lei dos cossenos e sabe a lei dos senos, você vai descobrir tudo sobre os triângulos. Você vai saber todos os lados e todos os ângulos. Aí você resolve. Então, você só precisa lembrar que quando você tem informação de 2 lados apenas, você consegue fazer com a lei dos cossenos. E quando você tem informação de 2 ângulos, você pode fazer com a lei dos senos. E nesse caso aqui, a gente já tem informação de tudo. Só vamos substituir. O seno de x, ele é o oposto ao lado 5. Ao lado que tem 5, certo? Então tá aí, ó. 5 tá aqui, seno de x. Igual a 13,23, que é esse lado R aqui, ó. Dividido pelo seno de 120, que a gente já sabe que seno de 120 é igual ao seno de 60. Ele é idêntico ao seno de 60. E se ele é igual ao seno de 60, a gente pode já substituir, que o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Beleza? Então, aqui a gente fez então uma multiplicação em cruz, certo? Então tá aqui, por isso que tá aqui, ó. 13,23 vezes seno de x é igual a 5 vezes raiz de 3 sobre 2. Tá aqui, ó, 5 vezes raiz de 3 sobre 2 dividido por 13,23. Como é que faz isso aqui na calculadora científica? Quer ver? Eu vou até fazer do zero aqui, ó, zero tudo. Vou pôr um parênteses, ó, abrir um parênteses. Quando você estiver na sua calculadora científica e você apertar um parênteses, você vai ver um número aqui, ó, um número do lado do parênteses que está abrindo para dizer que ele está abrindo, ó. Então, quando você fechar o parênteses, ele vai fechar o parênteses. Se você abrir outro parênteses, ele vai abrir outro parênteses, ó. Vai ficar 2 parênteses, 3 parênteses, 4 parênteses. Para quando você for fechando, ele vai fechando os parênteses também. Tá vendo? Então, isso aqui é muito importante. Quando você usa os parênteses dentro de uma calculadora científica, você consegue visualizar quais são os parênteses, até para você não se perder. Às vezes você põe aí uma conta com 5, 6 parênteses e você acaba esquecendo de fechar algum, e aqui então facilita. Então, vamos fazer assim, ó. Vamos abrir esses parênteses aqui para fazer essa conta. A gente vai colocar assim, ó. Vai pegar a raiz de 3 primeiro, ó. Raiz de 3. Raiz de 3. Aí a gente vai multiplicar. Eu vou até abrir outro parênteses para ficar legal aqui, ó. 5 dividido por 2, certo? Que é os 5 meios ali. Dá para fazer do mesmo jeito, dá certinho. Certo? Aqui tá certo, beleza. Eu vou fechar esse parênteses. Ou seja, não tem parênteses nenhum. Beleza? E vou dividir por 13,23. Ó, que legal. Fez tudo certinho, tudo junto. Então aqui tá dando seno de x é igual a 0,327. Só que a gente não quer o seno de x, a gente quer o x. Então como é que a gente faz? A gente vai pegar o arcosseno de 0,327. Aqui significa o seguinte, que é o arco cujo seno é 0,327. Beleza? Basta você chegar então aqui
na sua função trigonométrica da calculadora científica, clicar na segunda função e ir em seno elevado a menos 1, que é igual ao arcosseno, então. Esse arcosseno, o número já tá lá, que é o que eu preciso, que é o 0,327. Então, quanto que dá aqui? Ele está dizendo que dá 19,10. Significa que esse ângulo x, ele é igual a 19, ele é igual a 19,10. Beleza? Então, agora, para a gente finalizar, a gente vai ter que descobrir aqui. A gente já sabe que esse ângulo ali é 19,10, mas a gente tem que achar o ângulo do resultante, que é esse ângulo, né, da seta azul aí. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai pegar, então, esse ângulo aí, né? A gente já sabe que o ângulo amarelo ali de 10, ele tá a 60 graus. Então, basta a gente tirar de 60 graus, tira o 19,10, que vai dar, então, 40,9 graus. Então, o ângulo resultante azul, ele está inclinado em 40,9 graus para nordeste. É isso aí. O último exercício do dia aqui é esse aqui, ó. Um carro viaja em um caminho circular de raio 10. Estamos no último exercício do dia, de raio 10. Se um carro viajou metade do círculo, encontre a magnitude do vetor de deslocamento e qual foi a distância percorrida pelo veículo. Essa é bem simples mesmo. Vamos lá. Se ele viajou metade do círculo, ele fez isso aqui, ó. Veja, só fez isso, metade do círculo. Qual que é a diferença entre deslocamento e espaço percorrido? É uma coisa muito importante para você aprender. Se você não lembra, a gente vai falar aqui. Deslocamento é o quanto que o objeto se deslocou. E para analisar isso, a gente tem que ter um corte. O ponto final menos o ponto inicial, você encontra o deslocamento, quanto que ele deslocou. Certo? É isso que é importante. Então, por exemplo, deslocamento é obtido pela distância entre o ponto inicial e o ponto final. Então, nesse caso, ó, vamos lá de novo. Ó, ele estava aqui e ele foi para cá. Ou seja, ele viajou o dobro do raio. O raio dessa circunferência é 10 e ele andou, ele se deslocou até o outro lado. Então, no caso aqui é 20, certo? Certo? O deslocamento é 2 vezes o raio. Ok. Então a gente sabe que é 2 vezes 10, então é 10 metros, já que o raio é 10 metros. Então a gente está dizendo que é 2 vezes 10 é 20 metros. Então o deslocamento é 20 metros. Esse aqui é o último exercício, tá? Tá terminando já. Aí o que acontece? Aí ele faz aí tem um outro detalhe, né? Ele quer saber tanto o deslocamento quanto a distância percorrida. A distância percorrida já é diferente. Olha aqui, ó. A distância percorrida é o perímetro. Então, né, ele fez esse movimento aqui, certo? Então, o perímetro de uma circunferência é obtido por 2π vezes r. Nem vou colocar que o π é 3,14. Põe 2π vezes r. Vamos deixar assim. Aí o que acontece? O r a gente sabe que é raio. Mas veja, esse é da circunferência inteira. E ele não andou a circunferência inteira, ele andou metade. Se ele andou metade, nesse caso é só πr. Metade do caminho é πr, né? Porque já que o caminho inteiro é 2πr, metade do caminho é πr. E r é 10 metros. Então, o quanto que ele andou? 10π. 10π metros. Beleza? Beleza, simples assim. Só isso. Agora, olha esse último do último exercício. Esse aqui é o último exercício. Letra A, agora é o último exercício, esse aqui, ó. Nesse caso, imagina o carro fazendo uma volta completa. Então, observa, eu vou voltar aqui só para vocês entenderem o seguinte, só para a gente terminar com chave de ouro aqui. O que acontece? Aqui a gente viu que o deslocamento foi de um ponto até o outro que está do outro lado da circunferência, certo? Ele estava aqui e foi para cá, beleza. Agora, no caso de uma volta completa, ele sai de um ponto e retorna para o mesmo ponto. Quando você sai de um ponto, dá uma volta e retorna ao mesmo ponto, quanto que você se deslocou? Nada, você não se deslocou em nada. Se você bate uma foto de manhã do seu estacionamento, lá onde está o carro que você está estacionado, aí você vai e viaja o Brasil todo, um mês, depois volta para o mesmo estacionamento e bate a foto de novo, se o cara só tem essas duas informações, ele vai dizer que você não deslocou nada. Você pode ter percorrido o mundo, mas você não deslocou nada, porque você está pegando o ponto inicial e o ponto final, e nesse caso o ponto inicial e final são iguais. Então tá aí, ó, a volta completa, ele saiu do começo, vamos de novo, vai. A volta completa, aí ó, muito bem, então o que ele fez? De novo, deslocamento é obtido pela distância entre o ponto inicial e o ponto final. Nesse caso, é zero a distância final e o ponto inicial, porque é do ponto inicial e do ponto final. A distância é zero. Então, nesse caso, a distância do vetor deslocamento é zero. É zero. Ele não tem nada, não tem uma distância, certo? Esse é zero.
E o perímetro, de novo, o perímetro da circunferência é obtido por essa relação, como a gente falou, que é 2π vezes o raio. O raio a gente já tem que é 10, e ele aqui deu a volta completa. Então aqui realmente ele vai valer o 2πr. A distância percorrida, que o perímetro, né, que é a distância percorrida, é justamente 20π em metros, certo? 20 vezes 3,14, 20π metros, que é 10 vezes 2. Beleza? Simples assim, 20π metros. É só isso. Terminou, cara, é só isso, acabou. A aula de hoje termina assim. E ó, o mais importante dessa parte final aqui é a gente saber a diferença entre distância percorrida e deslocamento. Deslocamento, veja que nesse caso, mesmo ele tendo feito uma distância percorrida de 20π metros, ele percorreu 20, mas ele não deslocou nada, porque estava no mesmo ponto que ele saiu, beleza? Agradeço de novo aqui a galera que participou até agora. É isso aí. E a gente se vê então na próxima aula, galera. Então vamos nessa, vamos finalizar como a gente sempre termina aqui, ó. Valeu, turma. Valeu, valeu. Até a próxima aula. Valeu, valeu, valeu. Até mais. Valeu. Tchau, tchau.